Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Flow Flexo. Dessa vez falo com Eliseu Calegaretti. Nós vamos conhecer a história. O Eliseu tem muita experiência, muita história da flexografia para contar para a gente e espero que você tire proveito, tá bom? Então, peço para você que está assistindo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, dá um like e clique nas notificações, né? No sininho de notificações, tá bom? Vamos lá então, vamos conversar. Legal, Eliseu. Tudo bem com você? Tudo em ordem, graças a Deus. Ah, que bom. Eliseu, a gente já se conhece há bastante tempo, né? Você lembra quanto tempo, não? Qual foi a primeira vez que a gente se encontrou? Desde o Senai, né? Na época de 72, por aí. Não, eu não sou dessa época, não. Eu te chamando de velho, né? É, tá. Não, eu entrei no Senai em 72, mas você entrou, acho que, na década de 80, né? Um Não, eu pouquinho entrei mais tarde. em 79. Você estava em 79, você estava lá ainda? Saí em 82. Hum, É que você fez fotogravura, né? é. Mas Então, a gente vai chegar lá. Eu queria saber um pouquinho de como você começou no mercado gráfico, que ano que foi, como é que você iniciou profissionalmente? não, a história é a seguinte, com 14 anos, já família grande, né? Você vê, já começa a pensar em trabalhar. E um amigo me arrumou um emprego numa tecelagem. Primeiro emprego, trabalhei 1 ano numa tecelagem, ajudante de manutenção, tomava tiar, urdideira, mas eu vi que aquilo lá não ia ter futuro. Fiquei lá 1 ano, mas aí o que aconteceu? Meu pai trabalhava na Telefônica, trabalhou lá 30 anos e fazia trabalhos externos em várias empresas. E uma das empresas era uma gráfica enorme que tinha aqui no Brás, que era o Indústrias Reunidas Irmãos Espina. Sei, Conheceu? conheci. Então, eles tinham um prédio que pegava um quarteirão, sendo que um prédio era metalúrgica e outro gráfica. E, aliás, eu nunca vi ninguém fazer isso, eles eram as duas coisas. Na área gráfica, tinha umas 8 máquinas offset, tudo folha inteira, imprimiam muito livros, cadernos, o forte deles era caderno. E tinha um setor de fotolito. E meu pai, sendo amigo dos donos da empresa, perguntou se não precisava ninguém. O dono falou para ele, ó, tem um setor aqui que é o futuro da empresa. O que seria esse futuro? É o setor de fotolito, vamos chamar de fotolito, porque tinha ali, que se comparado com o que se vê hoje, tinha uma área bem grande, tinha 6 funcionários. Eu entrei. Primeiro dia já o chefe falou comigo que ia me mandar para o Senai. Então fui para o Senai Cambuci, ano de 62, né? 62. 6 Legal. meses no Senai, 6 meses na empresa. Me formei, voltei para o setor. Então, o setor, para ter uma ideia, tinha um quarto, né? Que tinha uma máquina de granular chapa. Hoje, se falar para alguém, o pessoal cai de costa, né? Você já viu essa máquina alguma vez? Já. Máquina de granular. Bom, geralmente granulava chapas de zinco, né? De offset de zinco convencional. Exatamente. E a Então, essas granulação chapas servia para tirar a gravação anterior, né? Você gravava nela, granulava, quer dizer, a granulação eram esferas normalmente esferas de aço, né? de aço. E Jogava uma areia, criava sulcos na chapa, né? A chapa de zinco pesava em média 3 quilos. A nossa, que era grande, a folha inteira. Depois surgiram as de alumínio, que pesava meio quilo, 800 gramas, né? Melhorou bastante. Então, granulava essa chapa, colocava a camada na máquina tornete, deixava secar, depois todo o sistema, copiava tudo no convencional, né? Tinha também uma fotorepetidora inglesa, Rutherford, que fazia repetições, tanto em filme como na chapa. E tinha o encarregado, tinha quase 30 anos de empresa, e ali veio um caso muito curioso. O subencarregado tinha 25 anos de empresa.
Os dois vieram daquela fábrica de baralho, Copag. Copag, Também, isso, era muito famosa. Só que os dois não se davam, né? E o chefe que fazia o esquema para ele fazer as repetições na fotorepetidora. E não ensinava para ele. Você vê que coisa absurda. Uhum. E quando eu cheguei do Senai, depois de uns meses que terminou o curso, essa pessoa, não vou falar porque já morreram e não teria nada demais, chegou para mim e falou, escuta, você sabe fazer esse cálculo? Ele achava que era um negócio do outro mundo, né? Uhum. E eu aprendi no Senai que simplesmente você fazia as divisões, quantas repetições na altura e na largura, e transformava aquilo em polegada. A máquina era inglesa. E o chefe não ensinava isso para ele, achava que era um negócio. Aí, um mês, o chefe saiu de férias, eu chamei ele e falei, ó, é isso aqui, é assim, assim, assim. Mas, quando o chefe voltar, você conta que você aprendeu em algum lugar. Vai falar que eu contei, que o chefe já tinha me orientado para não ensinar ele. Olha que absurdo. Aí, depois que ele voltou, os dois conversaram, mas eu aprendi não sei onde, bom, aí acabou isso aí. Bom, fiquei nesse setor aí 3 anos, né? Uhum. E era tudo bem antigo o negócio, mas funcionava, eles imprimiam nas 8 máquinas, tinha bastante serviço. Fiquei ali 3 anos. Feito isso, eu vi que o salário não aumentava, porque você veio do Senai, já vem com outra cabeça, Uhum. não com muita técnica, mas já conhecendo alguma coisa, pense em ganhar mais. Uhum. E eu comecei a trabalhar em alguns fotolitos, alguns como copiador, alguns como montador. Então, trabalhei, por exemplo, na cromográfica, fotolito, arco-íris, empresas que já faliram, né? Uhum. Gráfica artística, que só fazia livros, cromográfica, que era aqui na Moca mesmo, só livros. É. Fui aprendendo. Então, por exemplo, naquela época, o curioso é que quem quisesse trabalhar de copiador precisava ter a fórmula da camada para a chapa. Se ele não tivesse uma boa fórmula, uma fórmula que era o segredo, se achava que era o segredo, que se a camada fosse boa, gravava-se melhor a chapa e aumentava a durabilidade. É. Então, você entrava numa empresa. Primeira coisa na entrevista era essa: você tem a fórmula? Tem, da camada, do revelador e do fixador. Você tinha que ter isso aí no caderno. Uhum. Se a tua fórmula não funcionasse, o cara colocasse uma chapa na máquina, em vez de 100 mil, com 30 mil a chapa estragasse, tua fórmula não valia nada. Valia nada. E você poderia perder emprego. Isso aí ficou anos assim, entendeu? E a camada era de albumina de ovos, né? Aquela camada Mina de de ovos. albumina de ovos. Camada fotossensível. E outra coisa Exatamente. também, né? Você queimava a chapa, né? Queimava. Queimava a chapa, que aí foi lançada uma chapa, durava 10 anos, né? Você podia queimar, durava o dobro da tiragem. É. E se sofreu muito tempo nessa fase até sair a chapa pré-sensibilizada, né? Foi um salto violento, né? Chapa bem melhor, com o único inconveniente que a tiragem era bem menor. Então, muitos nem quiseram usar, porque se a convencional durava 100 mil a tiragem, a pré às vezes durava 10 mil, a chapa estragava, né? É. E então o pessoal ficou meio a meio, até melhorarem as chapas convencional. É. Bom, Inclusive, depois de as passar chapas. alguns... Viu, Eliseu? Fala. Só para deixar claro, né, para quem está assistindo a gente, que são chapas de offset. Então, era a evolução do processo offset, começou com pedra, né, por isso que chama Certo. litografia, e depois se desenvolveu, que chamou fotolito, copiava então nas chapas eram de zinco bem pesado e usava uma camada preparada quimicamente, que era feita de albumina de ovos, tinha cheiro mesmo, feito de ovo, e com bicromato, né? Bicromato, se eu não me engano, bicromato de potássio, algumas coisas você colocava nela lá. Isso. E essas chapas, depois, a gente queimava elas para poder durar mais, né? Então, Aumentar a durabilidade. aumentar muito a durabilidade. Tinha a chapa também que eles lançaram, trimetálica, né? Lembra disso? Tinha.
Tinha mais a trimetálica, o preço não era viável, sabe? Era muito cara. Então, ela não pegou. Pouca gente usou e logo, logo ela saiu do mercado. Uhum. Bom, depois de passar... Fala. As chapas, a Usazol, que lançou a chapa pré-sensibilizada, e também Isso. depois tinha o pessoal da IBF, né? Que fez, que Lançou também a IBF, as a principais. Usazol, que era da Reste, né? É. Que na época era a melhor chapa. Sim, Depois, excelente. inclusive, a IBF também lançou, e tinha 3 ou 4 foram lançando. A qualidade era parecida, mas a da Reste, que era da Usazol, era melhor, né? Era melhor. A da IBF, eu lembro que ela dava muita velatura. Era difícil, né? Você tinha que ficar retocando muito da IBF. A da Usazol, não. A Usazol era excelente. Saía limpinha a chapa, né? E aí você comprava o pacote, a chapa pré, o revelador e fixador. Aí uma vez eu estava numa dessas gráficas e apareceu um carioca. O carioca, não falando mal, mas são mais espertos que o paulista, né? Falou, meu, você ainda compra revelador? Compro. Não, vou te ensinar um segredo. Me ensinou. Você compra Omo Total, né? Põe 100 gramas num litro d'água e revela a mesma coisa. É mesmo? Bom, Você fez isso? Deu certo? E deu certo. Nunca mais comprei revelador na época era Elenco também vendia, né? Elenco, é. Bom, e o fixador era 10% de ácido fosfórico. Não precisava como. Você jogava num litro d'água, estava ali. Então, estava resolvido o problema em economia, né? É. Bom, aí, passado esse período que eu trabalhei em algumas empresas, sempre aprendendo, né? Que ano que Fui foi trabalhar isso na já? Abril. Hein? Que ano que foi isso? Foi em 60. Aí Não, fui 70, trabalhar na Editora Abril 70, e né? 1960. Ah, você começou em 67, 68. por aí. Ah, 67, tá. E no fim desse período, trabalhei acho que 4 empresas, pouco tempo. Porque aí a gente infelizmente, ir atrás de melhor salário. Cheguei a mudar de fotolito até bem, para ganhar 20% a mais, ou por aí. E mudava, né? Uhum. Aí apareceu na Abril um anúncio, naquela época na Gazeta Esportiva, segunda-feira, saía vários anúncios, ou copiador ou montador de fotolito, que era um ótimo salário. Saiu na Editora Abril, montador. Eu fui na Editora Abril, que eu trabalhei quase um ano lá, ali realmente era uma escola, né? A Editora Abril sempre lançou tudo que aparecia, ela lançava. Qualquer tipo de prova digital, cromalin, tudo se via ali, porque eles acabou de sair e já lançavam. E ali eu vi também outro caso curioso, que a maioria das revistas infantis eram feitas com um caderno de 16 páginas. Pato Donald, Luluzinha, Zé Carioca, e só o Mickey era 32 páginas. Então, aí entrava um segredo. Só tinham 2 montadores que sabiam montar o Mickey, que era 32 páginas. Por quê? Por causa da imposição que se aprendia. No Senai, eu já aprendi imposição, 8 páginas, 16, 32 páginas. E ninguém sabia. E um dia eu tinha que montar o Mickey, né, que era tudo montagem convencional ainda, offset. Tinha que montar o Mickey e o montador faltou. E tinha mais de 10 funcionários. Aí o chefe falou, quem que sabe montar o Mickey 16 páginas? Ninguém sabia. Aí eu falei, eu sei. Oh, meu Deus, você sabe mesmo? Sei. Bom, o que eu fiz? Fiz o famoso boneco, né? Folha sulfite, dobra uma vez, dobra duas. Só que 16 páginas era 3 dobras à direita e 32 a última à esquerda. Esse era o segredo, né? Incrivelmente ninguém sabia. Aí eu fiz. O cara falou: ó, vamos fazer um cromalin, não, uma heliográfica, vamos dobrar para ver se você fez certo. Aí dobrou, deu tudo certo. Bom, aí, meu amigo, eu ganhei até aumento, viu? Poxa. É uma curiosidade isso aí, né? Sim. Então, Heliográfica também isso chamada aí, de cianográfica, né? isso, cenográfico. Também. Que era uma poluição terrível, né? Punha-se numa banheira,
amoníaco e Amoníaco. revelava... Era bem poluente. Você podia colocar num tubo também, né, com amoníaco, para fazer a Tinha revelação. empresa que tinha esse tubo aí, então ficava mais abafado, né? Então, essa era a parte, Bom, que, assim, aí você passou a fazer montagem, né, então, na Editora Abril. aí montagem. Aí eu fiquei um expert em montagem, né? Depois dali, mais um ano, fiquei um ano e pouco, eu fui trabalhar na Folha de São Paulo. O que acontece na Folha? Era tudo do sistema tipográfico. E a Folha queria instalar um sistema offset. Trouxe uns americanos para instalar e começaram primeiro a promover o pessoal que gravava clichê de zinco. Eram tudo gravadores sem a mínima experiência, colocaram eles numa área enorme de montagem de offset. Começou a sair muito erro, aí começaram a procurar impressor a cores, que eles chamavam. Uhum. Esse pessoal foi transferido com o termo montador branco e preto. Como eles erravam muito, a Folha colocou anúncio no jornal, precisa-se montador a cores. Aí fui eu e outra pessoa, lá dois fomos contratados. Todo o trabalho que eles tinham feito era um horror tinha que montar cromia, CMYK, em negativo. Você imagina se o cara não sabe, nunca ia montar. Loucura. Então colocava em máquina, era um horror. Bom, aí acertado isso aí, só eu e essa pessoa, à noite, né, a gente fazia 5 jornais, ia das 10 da noite até as 3 da manhã. Uhum. Só a gente montava as cromias, tudo em negativo, copiava em chapa pré-negativa, né? E ali que eu vi a Velocidade, que é um jornal, uma coisa fantástica, né? E a vantagem de fazer o negativo é porque você não tinha que virar para o positivo. Então você tinha muito mais rapidez, né? Exatamente. E feito a fotografia, que era uma máquina enorme, negativo, colocava na mesa de montagem, colava-se as fotos. Se tivesse cromia, CMYK, uma cor em cada astralon no microponto. Uhum. Tudo montado em negativo, levasse para a prensa, chapa pré. Eu sei que em 10 minutos estava na máquina rodando. Era um negócio, uma correria que não se imagina em lugar nenhum. Exato. Se fazia 5 jornais, Folha da Tarde, Folha da Manhã e Folha da Noite. Folha de São Paulo, Notícias Populares, Gazeta Esportiva, Folha de tudo Santos. em última hora. Folha de Santos. Hein? Folha de Santos já fazia Folha de naquela época? Santos também. Fazia. Então, E a Folha de a impressora era a Urbanite, Eliseu? Impressora? Urbanite, né? Urbanite. Depois que vieram a Petrogoss. Uma era Goss, uma das máquinas. A impressora de Santos, sabe que você citou, aconteceu um caso muito curioso. Um dos donos da Folha, que era o Frias e o Caldeira, né, os dois donos. Os dois já faleceram. O Caldeiras era santista e santista roxo, torcia para o Santos lá, né? E teve no ano de 65, o Santos poderia ser tricampeão paulista ou vice-campeão paulista. Se ele ganha o jogo, tricampeão. Se perde, vice-campeão. E olha o que o Caldeira bolou. Mandou um fotógrafo em Santos fotografar o time um dia antes, no campo. Trouxe o slide, né? Na época do slide, colocava o slide em máquina fotográfica, separava as cores, todo aquele sistema convencional. Fez uma seleção bem grande para colocar na primeira página. Estava tudo pronto, a seleção, o texto, deixou um texto pequeno para ser colocado quanto foi o jogo, ganhou, perdeu, um texto pequeno, para fazer na hora. E já montou a seleção, estava tudo pronto. O que faltava? Um título em corpo 18, se não me lembro, bem grande. Santos vice-campeão. E outro título, Santos tricampeão. Olha que ideia fantástica, hein? Bom, aí foi. Isso todo mundo de plantão lá, estava até o porteiro de olho, né? E todo mundo ouvindo o jogo na sala de montagem. A hora que terminou, o Santos ganhou. Bota lá o título tricampeão, manda para a máquina correndo. O que aconteceu?
o, o, imprimiu rápido, 10 mil jornais, e o caminhão da Folha levou lá para Santos. Em 1 hora, quando o pessoal estava saindo do estádio, já ganharam um jornal a 4 cores, Santos tricampeão. Foi um comentário isso aí que ninguém imaginava. Como é que pode? Entendeu? Mas deu tudo certo, foi muito parabenizado o Caldeira pela ideia, né? Curiosidade, né? Sim, poxa, a Folha de São Paulo, assim, o jornal sempre saiu no dia seguinte, não interessa o que aconteça, né? Porque hoje a gente vê, isso dá um senso de urgência muito grande, porque o jornal vai sair no outro dia, não interessa o que vai acontecer. E exatamente. a Folha era exímia, não só a Folha, Estadão, Diário Popular, né? Que eram os concorrentes da Folha, tudo. Agora, então, você saiu da Abril e foi para a Folha de São Paulo. Isso. Aí, na Folha, foi esse período que a gente aprende muito, né? Porque, então, acho que em toda empresa a gente aprende, né? E aí, esse período de cromia, no final de um período, eles fizeram um caderno todo 4 cores, que deu muito trabalho, mas foi muito elogiado, né? Saiu no Jornal de Domingo. Começaram a aparecer os anúncios a cores em que se vendia mais caro, né? A Folha deu um salto de faturamento nessa época muito grande, né? Foi a primeira, mesmo o Estadão usava cromia no zinco, né? E a Folha não, a Folha era tudo offset. Cresceu muito. Bom, dali eu fui convidado por um amigo para trabalhar no Gráficos Brunner, conhecido nosso, né? Sim, Gráficos Brunner. Conheceu ele? Conheci. Então, o Brunner, Alemão. todo mundo conhecia, é suíço, né? Ele, inclusive, foi no Senai, fez palestra. Foi o que implantou no Brasil o scanner, né? Trouxe da Suíça, da Alemanha, né? 2 técnicos da Hell, né? Veio o chefe e veio um operador. E os 2, inclusive, gostaram do Brasil e mudaram para o Brasil, né? Os 2, inclusive, foi aquele do Senai, um deles de lá, depois trabalhou no Senai. E implantaram o Hell. Trabalhar na Brunner foi uma delícia, porque o patrão, o Brunner, era uma pessoa sensacional, né? Quase toda semana ele reunia o pessoal e comentava das novidades na Europa. Isso aí não vi empresa nenhuma. Falou, na Alemanha está fazendo isso, na Itália está assim, e no final do ano ele viajava, ficava pelo menos 20 dias na Suíça ou na Alemanha. Trazia toda a novidade, chamava o pessoal, comentava. Então, era uma empresa que realmente dava gosto. Eles faziam folhinha, postais, né? Deixa eu te falar. Tinha a escala Brunner, né? Que desenvolvida também. Bom, a escala Brunner, o que aconteceu? O Brunner percebeu que a Pantone, as outras escalas, elas não tinham nada a ver com as cores vamos chamar, do verde brasileiro, da floresta. Então, ele pôs na cabeça que aquelas cores aquelas cores eram da Europa. Ele falou, o verde da árvore da Europa não é o verde da árvore do Brasil. E começou a estudar. E fez a escala dele, a escala brasileira, né? Isso aí, infelizmente, não se sabe o porquê, pegou aí um período, mas o pessoal não adotou, né? Achou muito difícil ter 2 escalas. E depois outra. A Pantone sempre foi forte, né? Todo mundo tem a Pantone em casa. Teria que comprar a escala dele, mudar, inclusive, a fabricação da tinta, né? Pigmento, todos os pigmentos não seriam iguais. Então, gerava uma mudança drástica. Por isso não pegou. Mas, realmente, ele provou que, com a escala dele, todo o trabalho ficaria mais parecido com o Brasil. É interessante isso aí, né? É interessante, assim, mostrava um conhecimento dele, né? Uma das pessoas mais técnicas, assim, muito técnica, né? Da área gráfica, profundo conhecimento mesmo. Tanto é que ele é uma pessoa que abriu um scanner, aquele scanner grande da Hell, ele tinha lá, 30 mil fios de tudo que é cor, ele sabia. Esse fio vermelho aqui é para fazer isso, aquele azul ele sabia tudo, de cursos que ele fez lá na Alemanha, entendeu?
Uhum. E depois eles tiveram compraram 2 scanners, né? E foi o primeiro scanner no Brasil. Foi o primeiro, aí começou vários chegarem, né? E diminuiu o formato. Sei que foram 4 anos que eu aprendi muito ali, né? Foi muito... Mas teve um montador que trabalhou lá, que é o Flávio, ele saiu de lá e foi para o Senai, né? Copiador de fotolito. Aí saiu depois de uns meses, ele me convidou. Falou, olha, tô precisando tá precisando de um instrutor na fotomecânica, você não quer ir lá? Aí foi quando eu fui para o Senai. Que ano foi isso, Eliseu? 1972. Poxa vida, você foi lá para o Cambuci? Não, aliás foi, não, 82. 82. Ah, tá. O Senai começou em 82, mas eu comecei no ano seguinte. O primeiro ano eu não estava lá. Estava tudo ainda... Aliás, o primeiro ano do Senai técnico foi bem sofrível, né? Estava tudo ainda... As máquinas de rótulo tudo empacotada. Estava tudo 71. primário ainda, né? Agora, no segundo ano, já começou normal, né? E o Senai é aquela escola que você vê tudo, né? Aprendizado, você vê serigrafia, vê rotogravura, vê offset. O aprendizado lá não tem nada desado. Se o cara gostar do negócio, ele vai melhorar. Mas fiquei você lá 9 anos, né? Você entrou como instrutor em 82. 82. Comecei em 83. Certo. Legal. Aí fiquei lá 9 anos, né, no setor de fotomecânica. E já estava tudo oficial, já tudo bonitinho, né? Funcionou direitinho e não tenho o que reclamar, né? Que ano que você entrou como aluno? Eu entrei em 79 e 80, eu fiz aprendizagem industrial. Eu fiz com o Jonas lá. O Jonas você era da aprendizagem, né? eu era da aprendizagem, o Mir era da montagem, tinha o Márcio, que era lá do retoque. E tinha o Márcio e tinha um outro instrutor. Cândido. Lá na fotografia. Cândido. Tinha outro também na fotografia. E o Joel? O Jonas, depois entrou o Guilherme, né? O Martins, Renato Martins. Ele era instrutor da gravação. E eu fiz gravação e chapas de provas de offset, que era muito legal com o seu Jonas. Agora, diga uma coisa, e quando é que você foi para a área de flexografia? Foi na Divani, né? Então, aí esse é o próximo passo. Eu estava no Senai, também vi um anúncio no jornal, precisa-se de um encarregado para fotografia, Divani Embalagem. Nunca tinha ouvido falar. Divani, bom, fui lá. Fui entrevistado pelo gerente geral e me falou o seguinte, nós temos um encarregado da fotografia, um senhor bem velhinho, e que ele está brigando com o pessoal lá, que o pessoal quer implantar régua de pino, imagina, régua de pino, e ele não quer, ele quer usar as combinações de negativos na prensa com durex, ele não quer usar régua de pino. Então, eles querem comprar, porque o mercado todo tem, e ele não quer. Falei, meu Deus, régua de pino já se usa há 5 anos e ele não queria. E a régua de pino é para manter o registro do fotolito, certo? Porque sem isso você não consegue... É muito difícil acertar as cores na mão, né? A régua de pino facilitou tudo, né? Você furava a lateralzinha e encaixava nos pinos, fazia a cópia uma por uma, né? Do fotolito. Exatamente. E com o registro perfeito, né? Bom, aí eu entrei, eu vi já o que o gerente falou, você entra lá, você vai ficar provisório, você vai ser o chefe. Você tenta pôr na cabeça do senhor aí, seu Mário, já falecido, que a régua de pino ganha-se tempo e qualidade. Tá bom, aí eu vi, papai. Depois de muita conversa, ele autorizou a compra da furadeira, que tinha furadeira, e as réguas de pino. Aí ele entendeu que o avanço era grande, né? E começamos a usar. Aí ali na Barra Funda tinha mais de 1.000 funcionários, empresa grande. Sim. Eu fiquei besta com a quantidade de máquinas, né?
Ele tinha 8 rotogravuras, mais de 92 máquinas de flexo, entendeu? Em que tinha máquina até para fazer envelope pequeno de vela de aniversário, que era bem pequenininha, 10 centímetros. Uhum. Tinha máquina para fazer ração de cachorro. Ração de cachorro grande, né? Uma máquina Fischer e Crack, uma Flexo, 4 cores, que se imprimia no máximo 40 linhas. E nós fizemos muita ração. E um dos trabalhos, inclusive ganhamos um prêmio, e nós fizemos o seguinte, uma loucura total, mas deu certo. Fizemos a seleção no Burt, pequena, tem que calcular na calculadora para dar certo. Tem que dar uma seleção grande, vai de 60 por 38. Então, que tamanho e que lineatura teremos que fazer a seleção no Burt? Calculava-se, depois ampliar e dar 40 linhas. Você imagina a ginástica que era. Mas topamos, que era um cachorro muito bonito, levamos lá o cromo no lastro, selecionaram, tamanho pequeno, acho que era menos que A4, o formato da seleção. Ampliamos no ampliador do famoso elenco, né? E a seleção ficou pronta, gravamos o fotopolímero, né? E colocamos nas Fischer Crack, ficou ótimo. Naquele ano, a Advani ganhou um prêmio de qualidade. Foi uma tremenda de uma loucura que deu certo, né? Não, Nunca mais tentamos fazer isso, porque era meio arriscado, né? Exato. E caro. E o interessante também era que era papel, né? Não era em plástico. Eram sacos muito molhados de papel. Né? Exatamente. Então, e a Advani depois cresceu e, infelizmente, teve uma filial do Rio, começou a dar prejuízo. E uma de Canoas, que só fazia saco de polietileno, também deu uma queda de faturamento. Aí os donos da Advani chamaram um especialista para fazer um estudo. E esse estudo, para mim, deu errado. Para mim, para a empresa. Né? O que ele sugeriu? Que a filial de Guarulhos era muito grande o espaço. E que pegasse a filial da Barra Funda, levasse para Guarulhos, fechasse a do Rio, trazendo as máquinas também para Guarulhos, e na de Porto Alegre não mexia. Só que essa mudança exigia um monte de coisa. As máquinas da Advani eram velhas, você tirar a máquina sem quebrar, sem desalinhar, tudo era muito difícil. Aí um engenheiro que tinha lá, ele fez um cronograma de mudança, em que ele programou. Eu participava das reuniões, tinha o chefe da mecânica, da técnica, de fotolito, e ele fez um organograma que a mudança seria em 1 ano. 1 ano não, 3 meses. Aí o pessoal dava risada. Não vamos levar 100 máquinas para lá em 3 meses, montar tudo lá. Não, mas vai dar, bom, tá bom. Foi feito todo o esquema, lá tinha local, tudo certinho. O organograma estava correto. Formato de máquina, espaço, isso estava bem feito. Só que não se contava com a dificuldade de tirar a máquina velha de um lugar, chumbada, pôr num caminhão e levar para Guarulhos. Então, no organograma dele, vamos supor, tirava no dia 1, punha no caminhão, no dia 2 instalava em Guarulhos. Só que foi tirar, algumas deu certo, algumas, o parafuso do chão não saía nem a pau, estava chumbado, enferrujado. Teve outras que eram pesadas. O gerente tinha contratado empilhadeira para 500 quilos, aquelas com garfo, né? Para pegar a máquina e pôr no caminhão. Só que tinha máquinas que pesavam 2 toneladas. A hora que colocou essas máquinas na empilhadeira, o garfo quebrou. A máquina caiu no chão. Meu Deus. E tinha máquina que era xodó do dono. A hora que o dono ficou sabendo, ele quase teve infarto. Aí começou aquelas brigas. Não vai dar certo. Começou a atrasar. A Advani, na época, tinha muitos clientes bons. Papel de presente do Mapping,
Mesbla, Casa Pernambucana, Sears, tudo era feito em 30, 50 toneladas de bobina, entendeu? Tudo em papel. Esses clientes começaram já a reclamar de atraso, né? E na área de flexo, chegou no Brasil o McDonald's e fazia aqueles sacos em papel craft, mas de grande quantidade, vários formatos. Era um cliente sensacional. Começamos a perder o McDonald's. E não tinha máquina, estava parado, que a mudança exigiu que todo mundo se concentrasse na mudança, entendeu? Pessoas de outro setor tinham que parar. Bom, resumindo, essa mudança para Guarulhos demorou, em vez de 3 meses, demorou 1 ano. E foi uma tragédia, né? Bom, perdeu-se cliente, perdeu, e começou a decaída da Advani. Fomos para lá deu muita confusão para instalar, e a hora que baixou a poeira, já se tinha perdido quase 50% dos clientes, entendeu? Funcionou? Funcionou, mas a custo muito caro. Perdeu o mercado. Perdeu o mercado. Bom, as máquinas do Rio, que são máquinas grandes, que tinham lá para fazer sacola em papel, aquelas sacolas em craft, que na época não se usava muito sacola em polietileno, né? Só papel. Tinha 3 máquinas enormes que imprimia e fazia já sacola. Como não tinha espaço dentro da Advani para isso aí, isso não foi projetado, elas ficaram na chuva, lá no quintal da Advani, estragando, máquinas caríssimas. E quando foram ver, estragou as máquinas, entendeu? Então, isso aí dava dor no coração. Foi indo, a Advani começou a definhar, né? E daí a decadência faleceu um dos donos, né? Que era o principal, o seu Alfredo, e o outro dono também ficou doente, depois acabou falecendo e acabou fechando a empresa. Que ano que fechou a empresa, você lembra? O ano certo eu não sei direito agora, precisaria pesquisar. Mas eu sei que eles venderam algumas máquinas, alguns interessados compraram, né? Mas a maioria acabou até estragando. Tinha, inclusive, um equipamento lá que saiu na Drupa de 72, que era um software que você media, por exemplo, uma prova de cromia, de CMYK ou de cromia, e ela te falava quanto você iria usar na impressão em tinta, né? Quantidade em quilos, do amarelo, do magenta, do cian e do preto. E também você media uma Pantone vinho. Ele te falava, bom, você vai usar tanto de magenta e tanto de cian. Então, vamos supor, 25 de magenta e 30 de cian. Você misturava as tintas no batedor e dava aquela Pantone. Se não desse igual, você media de novo, anunciava, está faltando mais 5 de cian. Então, era uma coisa sensacional para a época. Isso aí nem foi muito usado, o pessoal achou que era complicado e acabaram largando lá um material caríssimo, né? Que no Brasil, aliás, na América, só tinha 2, no Brasil e nos Estados Unidos. Perdemos isso aí. E então, aí terminou a Advani, e aí você foi fazer o quê? Porque agora você estava inserido não só na área de offset, mas também na área de flexografia, que você passou a conhecer bem, né? Depois da Advani, eu acabei indo trabalhar em flex. A primeira empresa foi a Clischer Lux de Valinhos, né? Trabalhei 1 ano lá, na área de vendas, né? Só que meus clientes eram em São Paulo. Vinha para São Paulo e voltava, tem vários anos. Também uma ótima empresa, né? Na época, ela competia em qualidade com a Fotograve, né? Só que o mercado deles era outro, era caixa de papelão, né? Começou a entrar em cromia. Então, o conhecimento meu lá do Senai, de cromia, ajudou muito. Os clientes deles eram tudo branco e preto, tudo traço. Aí entramos em cromia, começamos a atender a Toga ali em Jundiaí, né? E algumas empresas começaram a fazer caixa
em papelão, né? Uhum. Cromia. Bom, trabalhei ali na Divani acho que 1 ano e pouco, e um dos Na clientes da Clichê, Divani, na Clichê Lux. Richelux, ok. Um dos clientes era a Gold Print, aqui uma empresa de etiqueta adesiva em Diadema. Uhum. O dono mesmo ia lá, fazer clichê, trazer o clichê, e ele acabou me convidando para trabalhar, que ele queria montar um setor de arte, ia comprar uma Marquene, que ele tinha umas 4 máquinas Ibirama, aquelas máquinas antigas, né, que fazia cromia com 30 linhas, 34 linhas. Ele comprou uma Marquene de 10 cores, falou, mas eu vou montar um setor de arte, preciso de uma pessoa lá para administrar, entregar o clichê pronto para o cara do impressor. E naquela época ninguém tinha Marquene em São Paulo, era uma máquina nova, né? Muito boa essa máquina. E o que ele fez? Precisava do impressor. Ele, muito inteligente, soube que no Rio, a Pimaco tinha uma Marquene. Pimaco no Rio de Janeiro. A O primeira. que ele fez? Uma ideia dele. Foi para o Rio, ficou na hora do almoço lá fora da empresa, começou a perguntar ao pessoal quem era o impressor que trabalhava na Pimaco. Aí informaram, aquele rapaz ali é o impressor da Pimaco. Aí ele chamou a pessoa e falou, eu vim aqui de São Paulo te fazer um convite. E o que é? Você trabalhar comigo, eu te dou telefone, casa para você morar, você leva a família lá, um salário, blá, blá, blá. Deu um monte de coisa, inclusive telefone. O rapaz aceitou. Quando ele chegou, já estava lá uns 6 meses, eu falei para ele, seu Ângelo, inclusive é vivo até hoje, tem 80 anos, gente muito boa. O senhor foi trazer justo um carioca, meu. Meu Deus, carioca, a fama de carioca não é boa. Não, vamos ver, né? Tá bom. Colocamos lá o Marquene, tudo funcionando fechado. Olha, eu realmente mordi a língua. O rapaz era muito bom e só trabalhava direitinho, não deu o mínimo de trabalho. O seu Ângelo gostou muito e acertou em cheia. Uhum. Bom, aumentou bem, triplicou a qualidade, a quantidade de serviço, né? Largamos aquelas Ibirama lá e passou tudo para flexo de qualidade, né? Uhum. 60 linhas, cromia, né? Começamos a trabalhar para a Kodak, a gente fazia aqueles rótulos da Kodak, que era de tudo que era rolo da Kodak, em todas as línguas. O fotolito era o mesmo, só que o texto, português, árabe, inglês, francês, mudava o texto. A gente fazia tudo ali na empresa. Uhum. E a Kodak, qualidade era violenta, né? Aquele amarelo Kodak não podia variar, mas nem 1%. E a gente ia cada 2 meses, ia na Kodak aqui, na Dutra, né? Uhum. Uma reunião com 3 gerentes e tinha que assinar um contrato de atendimento, em que rezava o seguinte, não pode, produto que vem no dia tal, tem que vir no dia tal, não pode atrasar um dia. Embalagem com qualquer problema, o amarelo não veio igual, veio manchado, veio sujo, qualquer coisa, tinha 24 horas para repor. Não adianta falar que o impressor ficou doente, a máquina quebrou, é 24 horas. Se não fizesse a reposição, a gente perdia o contrato. E já entrava o fornecedor número 2. Curioso, né? Uhum. Então, esse atendimento foi até o fim, eu trabalhei lá 1 ano, né? 1 ano e meio. E aí aconteceu o seguinte, um dos clientes era um dos sócios da Unida Bosatelli, seu Loester. Você chegou a conhecer? Uhum. Loester Fioravanti. E um dia ele apareceu lá na Gold Print querendo falar comigo, eu não conhecia ele. Aí ele falou, olha, seguinte, a Unida Bosatelli, ela quer separar a clichêria da gráfica dela. Ela quer vender a clichêria, você não quer comprar? Falei, meu Deus, aí pensei e fui aconselhado pelo famoso Nelson Galhardo, uma pessoa que um nome de destaque na área de flex, né? Você sabe disso. Sim, eu Fez história, uma pessoa que ajudou muita gente
e deu muitas ideias para muita gente. Até consultei ele, ele falou, olha, você vai fazer é perigoso, que é tudo máquina velha e com manutenção, blá, blá, blá. Mas eu carei e entrei. Depois até me arrependi, mas entrei. A clichêria era numa casa ali no Cambuci, na Avenida Independência, né? Eu fiquei lá, acho que uns 3 anos. Aí eu mudei. Aliás, eu mudei 2 vezes. Mudei primeiro para o Tatuapé, numa outra casa, e depois no oficial, que era na Moca, Rua Curupacê. Aí eu fiz uma bem organizado. Acho que você teve lá, né? Eu tive lá algumas vezes. Né? Tudo com divisória. Eu fiz maquinário novo lá com o pessoal da... Esqueci até o nome de Guarulhos, lá. Walter de Guarulhos. Fizemos tudo maquinário novo, tudo convencional, mas tudo que funcionava direitinho. Já fiz uma reveladora larga para fazer forração. Eu tinha um cliente de forração que fazia forração da Antártica, da Brahma, aqueles banners que tinha em bar, lembra? Grande, 1 metro. Então, foi uma época boa e foi indo, foi evoluindo. Fiquei 18, 19 anos com essa empresa, né? Somente aqui na Moca, rendeu bem, foi uma fase boa. E eu só parei, realmente, porque eu tinha um gravador de fotopolímero, trabalhou comigo a vida toda. Ele veio junto da Unida Vosatelli e trabalhou comigo. E ele teve uma enfermidade, né? Ele teve hepatite C. Poxa. Ficou muito ruim dentro da empresa. Um dia desmaiou lá, sem levar no médico, e morreu. Poxa. Isso aí me atrapalhou muito a vida, porque ele é uma pessoa que não fazia nada errado. Ele era semi-analfabeto, mas ele não errava serviço nunca. Você entregou negativo para ele para gravar Sairel, esquece. E se fazia ponto 14, ponto 7, 28, ele tinha tudo marcado, tudo organizado. Só que quando ele morreu, tive que parar 1, 2 dias para cuidar disso aí e procurar outro. E aí que eu vi o problema. Que eu estava no convencional e as clichêrias já estavam máquinas que era só apertar botão, né? E para trabalhar no convencional, você precisa ser muito bom, que tem muita gambiarra. Tudo tinha gambiarra. Inclusive, por exemplo, naquela época se usava tanto o Dupont como o Nylon Flex. Se eu usar o material de um, era uma pré-exposição, o principal era outra, e tinha que ter um conhecimento. E eu testei 3 pessoas, por incrível que pareça, e não deu certo. E uns que só estragavam o material. E eu tinha que cuidar do comercial, ficar ligando para cliente, cobrando, dando orçamento, e eu não podia ficar com a pessoa. Aí o que eu fiz? No terceiro, eu mesmo fui gravar Sairel. Eu fiquei, acho que uns 6 meses, eu mesmo gravando. E eu tinha, na época, um cliente muito bom de Lorena, Valbergues, né? Fazia sacola. Só eu trabalhava. Eu trabalhei para eles só eu 15 anos, com sacola, né? Então eu larguei o comercial e fui gravar Sairel. Mas o que acontece? Ou você faz uma coisa ou outra, senão você perde cliente. Você não vende, perde cliente. Aí começou a dar problema, né? Atrasava serviço, tinha que entregar, hoje não entregava. Aí eu vi que não ia dar. Falei, eu vou parar, vou vender as máquinas. Fechei, né? Coloquei as máquinas num depósito. Inclusive, depois eu revendi, né? Depois de, acho que 1 ano, revendi não sei se você lembra do Vicente, que tinha uma clichêria ali na Liberdade. Ele tinha uma clichêria, além de Sairel, ele gravava também clichês de zinco, de bronze, né? Sei. Aí ele comprou as máquinas, que eram boas, mas eram convencional, né? O convencional foi perdendo força, quando saiu o digital, o pessoal foi para o digital e abandonou-se o convencional por causa do filme, né? Sim. E o filme foi, inclusive, parando de ser fabricado, ficou mais caro. E, por exemplo, eu tinha uma processadora da Elenco e tinha uma máquina para revelar aliás, para processar as imagens, né? Eu paguei 60 mil.
Acabei vendendo depois de 5 anos por 5 mil. Você vê que o negócio mudou, né? Não se usou mais filme, tudo digital. Depois desses quase 20 anos, né? Eu fiquei parado acho que uns 8 meses. Mas aí eu pensei em ser vendedor, né? Aí entrei em contato com o Ezequiel da Cliart, que sempre foi um bom amigo, sempre fizemos várias parcerias, e ele me convidou. Foi uma coisa nova para mim, que eu acho que é bem diferente. Ser vendedor não tem nada a ver com ser técnico, entendeu? Inclusive, não sei se você lembra do Vitor, do Senai. Sim. Instrutor de impressão tipográfica. Ele saiu do Senai e foi ser vendedor de tintas, se não me engano, da Luminar. E depois de um ano ele voltou lá e conversando, ele falou o seguinte: olha, meu Vitor, o que é melhor, ser vendedor? Trabalhei lá 3 anos com o Ezequiel, que é uma ótima pessoa, né? Não tenho que reclamar. E acabei depois saindo, depois de 3 anos. Estamos no tempo aí ou já falei demais? Não, tranquilo, temos tempo. Bom, na Cliart também aprendi bastante, porque é uma outra empresa bem montada, tinha de tudo ali, né? A gente aprende, sempre aprende. Saí, fui até para trabalhar na TPG. A TPG é uma empresa menor, né? Fiquei lá, acho que 1 ano e pouco, e tive um convite para ir para a Delinear, que é uma empresa já bem maior, estruturada, com 3 filiais, né? E estou iniciando um trabalho lá, que eu estou achando bom, né? Só que toda vez que você muda de empresa, tem dificuldade de levar o cliente. Você às vezes perde cliente. E às vezes demora 1 ano até para recompor a tua carteira, né? Mas começa a quase do trabalho zero, você né? tem que... Hã? Começa praticamente do zero novamente, né? Começa, porque você primeiro vai numa empresa e fala: eu vendo para a empresa tal. E o cara fala: o que é essa empresa? Você fala: é boa, é ótima, é tudo bom. Bom, a hora que você vai lá, fala: eu mudei de empresa, fui para outra. Aí fala: e essa? Ah, essa é boa. Teve um cliente que me falou: você falou tudo isso da outra empresa? Agora... mas a outra era boa também, ué, né? Não quer dizer nada, não. Então, é curioso. É. Mas eu estou contente, sei lá até quando, porque agora, no ano que vem, eu faço quase 60 anos de artes gráficas, né? Poxa vida. Fiz 10 anos de offset, 10 anos do Senai, que é uma mistura total, e o resto flexografia, né? Tive minha empresa há 20 anos e várias empresas de flexo. Inclusive, sempre aprendendo, né? Você, quando você fornecia clichês lá para Valbeg, né? Você que me indicou lá para fazer um treinamento, né? Na verdade, foi o primeiro treinamento que eu fiz em empresa. Você havia falado: olha, chama o Eudes para dar um treinamento e tal. E eles me chamaram e foi a primeira empresa que eu fiz treinamento na vida, fora do Senai, claro, aí já fora do Senai, foi a Valfilme. E foi muito bom conhecer o pessoal de Lorena, tudo, né? E foi indicação sua. Então, eu sou muito grato a você, que me ajudou naquela época, né? E depois começou a Valfilme, né? Com mais qualidade, máquinas melhores, e começou a entrar em cromia para Parmalat. E era eu que atendia também, né, Valfilme. Mas aí, mudança de gerentes, e eles começaram a crescer muito, não deu para mim atender mais, entendeu? Aí eu fiquei só com a Valbegs, que atendi praticamente 18 anos, né? Que legal. Cheguei a ir várias vezes. Hoje eles estão lá em Santa Rita do Passa Quatro, né? Mudaram. Bom, acho que eu vou ter que desligar, que está acabando a bateria do celular. Não, foi ótimo conversar com você, saber um pouquinho da sua história. Você é uma pessoa que eu respeito muito, né? Não só conheci você há muitos anos, estive na Divani, talvez você não lembre, mas eu estive na Divani na época que você estava lá, e a gente se conhece há muito tempo, né? E você é uma pessoa com muito conhecimento, sempre gostei muito, e sou, assim, grato a você profissionalmente, inclusive, né? Então, foi muito bom conhecer um pouquinho da sua história, e deixo aí para você finalizar as palavras finais aí que você queira
transmitir, enfim, um recado. Bom, agradeço você ter me apresentado ao mercado, né? E eu acho que nós temos que acreditar que a Flexo está em franca evolução. Tudo melhorou, tinta, dupla face, fotopolímeros. E na área de pré-press, então, mudou 200.000%. Se faz milagres, né? Então, eu acredito hoje que estamos ou igual ou melhor que a rotogravura e o mercado bem maior. E eu acho que daqui para frente, quem tem maquinário bom e ainda está no mercado, vai ganhar dinheiro. É isso que eu desejo para todo mundo. Tá certo. E aquele abraço. Obrigado. Eu vou deixar também o seu telefone, o contato aí, né, no canal aqui do YouTube. Então, quem quiser pode entrar em contato com você, né, falar de clichê, enfim, trocar uma ideia. Eliseu é bom de papo, conforme a gente viu aqui, né? Muito obrigado, viu, Eliseu, pelo seu tempo aí. Alô, Eudes. Pela disponibilidade. Um abraço. Alô, boa noite e obrigado a você. Obrigado. Tchau, tchau.